Chegamos ao 17º domingo do tempo comum, querido irmão, querida irmã. E o Evangelho para esse 17º domingo, 25 de julho, é João capítulo 6, versículos 1 a 15. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha, e aí se sentou com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Felipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho, na montanha. Olhe, querido irmão, querida irmã, temos aqui muitas questões expressas pelo evangelista João. João, dentre os evangelistas, é o que melhor se serve da linguagem simbólica. Então, vamos lá. Com linguagem simbólica, a que me refiro? Não fala apenas como alguém que descreve um fato acontecido, mas que destaca elementos narrativos para enfatizar uma mensagem que vai além do mero fato material. João não quer simplesmente dizer que houve um maravilhoso milagre no qual 5.000 pessoas se saciaram. Esta saciedade foi alcançada com 5 pães e 2 peixinhos. Claro que houve um milagre extraordinário. Evidente que foi um fato miraculoso de grandíssimas proporções. Mas para o evangelista há algo ainda maior, menos rumoroso do que o milagre, mas de significação teológica muito mais alargada e abrangente. Vamos tentar compreendê-lo. Depois do quê? Lembram que Jesus
tinha curado um homem que há 38 anos jazia junto a uma piscina, 38 anos, próximo de 40, símbolo da história de Israel, incapaz de caminhar sozinho. Fora esse o fato. Depois deste fato, acontecera num sábado e o evento suscitara muitos debates entre os fariseus e Jesus. Depois disso, depois do sinal admirável e do debate desencadeado, passou para outra margem do mar da Galileia, o de Tiberíades. Mar. Não era um mar, era um lago. O lago que ainda hoje existe. Mas mar, para o homem oriental, para um judeu, àquela época, ouvir falar de mar faz lembrar o Mar Vermelho e aquela travessia extraordinária para a Páscoa. Páscoa não é apenas uma data celebrativa, mas no palavreado dos cristãos e de João significava a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais. Gostava de milagre. Os sinais era o termo usado por João para falar de milagres. Quem não gosta que os milagres possam suprir as minhas deficiências? Assim eu nem preciso me converter e nem mudar. Procuravam por isso. Subiu então Jesus à montanha e aí se sentou com os discípulos. Procuram Jesus e ele vai para o monte. Foge? Não. O monte é o lugar de encontro com Deus, para que Jesus não se fascinasse com a glória, com a fama ou com o poder miraculoso de que dispunha. O milagre por si só não aponta para intimidade com Deus. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: levantar os olhos. Parece alguém que está concentrado e abre os olhos e olha para cima. Apenas um movimento físico. Mas olhe, o servo era hábito, era lição, era costume, era tradição, era cultura. O servo não andava de olhos levantados e erguidos e com a autossuficiência de quem é livre. O cérebro olha sempre para os gestos do seu Senhor. É servo. Se levanta os olhos é para olhar para o rosto do seu Senhor e ver para onde ele aponta em vista do serviço e da missão que lhe incumbe. Este é o servo. Jesus adotou o comportamento de servo, servo de um povo. Não foi o gesto visual, físico, de um corpo que debruçado para alguma fato próximo ou realidade próxima se ergueu para contemplar o horizonte. Não é este gesto físico. É o servo que quer olhar para o seu Senhor, como se apresentasse como servo de um povo. E vendo a multidão, falou com Felipe. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. A linguagem é do comércio, da compra e da venda. Com 1 denário era possível comprar 12 pedaços de pães. 100 denários, 1.200 pedaços de pães. 200 denários, 2.400, mas era uma multidão de 5.000. Mas por que essa linguagem da compra e da venda? Quando um povo está com fome, fome não é apenas necessidade de saciar o estômago, mas de sobreviver. A sobrevivência de um povo
A ela não se responde com compras e vendas, mas compartilha. É isso que eu disse, que o autor, que o evangelista pretende do seu leitor. Os dramas da vida de um povo não se solucionam apenas com cálculos comerciais e com operações de troca, mas pela solidariedade e pela partilha. Um outro dos discípulos, agora André, aqui algum menino. Um menino melhor, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso? A proposta de André parece um pouco mais razoável. O que é isso? É insuficiente? É pouco? Mas quem sabe a partilha possa sugerir um outro caminho. Deixa abertas as possibilidades. Trazei-os aqui. Eles se sentaram na relva, na grama. Faz lembrar ovelhas, pastores, pastoreio, pastagem. O Senhor oferece, e o evangelista pretende que o seu leitor compreenda. Ele não pretende simplesmente narrar, mostrar um milagre extraordinário. Pretende apresentar o caminho possível para que um povo não fique sem pão ou sem vida. Que, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, e por causa dele se partilhe o que se tem, e não faltará. Se o critério prevalecer o acúmulo, nunca haverá suficiência. E sempre haverá quem passe necessidades. Mas quando os critérios passarem pela partilha e pela generosidade, pela gratuidade, sempre transbordará. Os 12 cestos não é simplesmente recolher sobras que transbordaram. O termo usado pelo evangelista, o termo grego kófimos, é como saco de viagem. Comem para a sobrevivência e para seguir sua viagem, seguir seu caminho. Não ficarem sem metas, não ser um povo sem objetivos. Da generosidade do Senhor e da adesão dos discípulos, muitos prodígios podem acontecer. Passemos então, meu irmão, minha irmã, a leitura orante. É desse 17º domingo, João 6, 1 a 15. É necessário, sempre se faz isso, é necessário que façamos a composição do lugar interior, assim chamava Santo Inácio de Loyola. Recolhermos-nos à nossa interioridade para predispor-nos à oração. Orar não é multiplicar palavras, tampouco é enunciar fraseologia de cunho religioso. Orar requer intimidade, recolhimento, profundidade. Queira, pois, fechar seus olhos, colocar-se numa posição que favoreça o recolhimento. E vamos juntos, eu e você, respirar profundamente. Profundamente e lentamente, sentindo o ar a pervadir todas as vias aéreas até inflar os pulmões. Vamos sentir, inclusive, o coração a bater. É preciso concentração para isso.
É preciso esquecer qualquer outro ruído ou pensamento. Tudo deve estar focado no coração que pulsa, que recebe o sangue dos pulmões, que bombeia a partir dele para que ele, num movimento permanente, bombeie o sangue rico de oxigênio e as células vivam. Também assim o Espírito de Deus, que impregne nossa interioridade e os nossos sentimentos e os nossos afetos e a nossa liberdade. Como as células se renovam, também se renove a nossa capacidade de amar, de acolher a voz do Senhor e de renovar as motivações a segui-lo. Sinta o coração a bater, o sangue a pulsar, percorrer suas vias arteriais e venosas. E agora, num segundo passo, vamos rezar ao Espírito Santo. Os discípulos foram outros depois que o receberam. Nós já o recebemos no batismo, mas vamos invocá-lo para que assuma a titularidade nos nossos sentimentos e na nossa liberdade e na nossa inteligência. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos ao novo passo. Há pouco foi lido o texto, foi explicado. Mas eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, criasse com sua imaginação aquelas cenas há pouco lidas e explicadas. Vamos aqui tentar ver os discípulos a passar de uma margem para a outra de um lago que tem 13 quilômetros de largura, 25 de comprimento. Jesus não necessariamente passou de um lado para o outro, mas de um ponto para outro. E vamos imaginar aqui o Senhor Jesus num barco com os 12, barcos a remo naquela época, lá estão eles remando. O próprio Senhor também é um deles a remar. Ele vai seguindo o lago, seguindo a margem. O povo caminha a pé, sempre próximo da margem. Estava ele já famoso, eles o seguem. Jesus subiu a um monte, os discípulos com ele, mas levantando os olhos, lembra? Levantar os olhos é o servo. O servo que levanta os olhos para o seu Senhor. Aqui o Jesus, qual um servo do povo, desorientado, mas ele é servo. Falta tudo, é gente pobre. E consulta Felipe. Podemos até vê-lo chamar Felipe, como fazer? Felipe até gesticula, faz sinais. Uma boa compra não seria suficiente. E como encontrar numa única vez pão para tantos? Felipe fala de uma solução comercial, absolutamente impossível.
Mas a solução não é apenas comércio. O evangelista quer indicar ao leitor, de ontem e de hoje, a dor de um povo não se responde com recursos financeiros apenas. Podemos ver André que diz de um menino que está, e ele se aproxima do Senhor e fala dos 5 pães de cevada. Quem sabe você também pode olhar, podemos eu e você olhar aquelas multidões que se assentam, porque os discípulos estão a dizer para sentar. Tem pastagem, tem vegetação, tem grama, tudo faz lembrar pastoreio e ovelhas. O Senhor é servo do seu rebanho. São numerosos. Podemos ver o Senhor a ter os pães, orar, dar a bênção, e os discípulos distribuem, e o pão permanece e não falta. Podemos vê-los recolher os 12 cestos. Aquela perplexidade dos discípulos que um olha para o outro admirado, podemos vê-los. Foi um grande milagre. Podemos até ver a multidão querendo seguir Jesus de novo, para fazê-lo rei. Não entenderam nada. Jesus é servo. Não é rei, não busca grandezas e não se pretende como famoso. Em nome de Deus, Ele quer um povo que tenha vida. Podemos ver Jesus subindo a montanha outra vez e se desviando de famas e de prestígios. Isto ameaça a originalidade de todos os seus propósitos. Ele é servo de um povo, não é rei, para desfrutar de famas e de prestígio. Volta ao monte. Por que o monte? O monte é lugar do encontro com Deus. Mas demos um novo passo. Agora eu sou um daqueles 12. Porto-me como Filipe, que olho para tanta gente. Olho para as impossibilidades dos discípulos. Eles não têm 200 denários. E 200 denários é um pouco mais da metade do que necessitaria para 5.000 pessoas. Um pequeno pedaço de pão. Os critérios mercadológicos não respondem aos anseios de um povo. Podemos ver André, não soluciona muita coisa, mas lembra que a gratuidade, pequeníssima, é verdade, 5 pães, 2 peixinhos, mas é um ponto de partida. Jesus pede que traga, estão trazendo os pães, pães de cevada. Quem sabe podemos contemplar os discípulos a pedir, lá estou eu sou um deles, que estou a pedir para aquela multidão de gente necessitada da bondade de Deus, da bondade do Senhor. Estou lá a pedir que se assentem. O campo é generoso, cheio de gramíneas, pastagem faz lembrar ovelhas. Lá estão eles a distribuir o pão. Estão eles a dar do que não tinham, agora têm. Tudo começou com aquele menino que ofereceu o pouco que tinha, e o Senhor que acolheu aquele pouco para partilhar com muitos. E eu sou um deles. Mas agora o povo já foi. Estou eu e o meu Senhor, que olha para mim e eu para Ele. Eu conheço muitas pessoas a quem falta quase tudo. Especialmente a elas falta o olhar do Senhor benigno, generoso, compassivo. O Senhor sabe que eu não posso
oferecer a solução para todos os problemas, Ele sabe. Mas Ele pede de mim o que eu tenho a dar a Ele e àquela gente que eu conheço que está em necessidade. Talvez o Senhor está a pedir a mim como ajudá-los. É hora de eu fazer a minha oração e responder à pergunta do Senhor. Ele pede de mim o que eu posso oferecer, porque Ele tem compaixão de um povo. E Ele me olha e quer me perguntar. É hora de eu responder. É hora da minha oração. É hora de eu lhe falar.